Gente, agora mudando de assunto, olha só essa história que curiosa. A Flávia Arantes Nascimento, que é filha do eterno rei Pelé, contou nas redes sociais que parecia que uma simples gripe de seu filho, o Arthur, era, na verdade, diabetes tipo 1. A mãe ainda contou que o jovem quase entrou em coma, mas os médicos agiram rápido e deu tudo certo, ele está bem e saudável. E hoje, dia 26 de junho, é o Dia Nacional da Doença. No Brasil, a gente tem mais de 13 milhões de pessoas vivendo com a diabetes. Por isso, é muito importante se informar sobre a condição. Para entender então um pouquinho melhor, vamos falar então com a doutora Priscila Cuquier, que é endocrinologista do Hospital Santa Catarina Paulista. Doutora, seja muito bem-vinda, é uma ótima tarde para você. Obrigada, Marcela, obrigada pelo convite. Doutora, então começando com o caso do neto, do Pelé, né? Sintomas de diabetes podem ser confundidos, por exemplo, com os da gripe? Acho que não bem com sintomas da gripe, né? Enfim, mas o diabetes tipo 1, que é o caso dele, ele vem de, às vezes o sintoma é muito inespecífico, então pode ter um mal-estar, uma perda de peso, um sintoma, a pessoa não acha que tem alguma coisa estranha, e muitas vezes acaba indo ao pronto atendimento, uma, duas, infelizmente, e o plantonista não tem uma não pensa no diagnóstico de diabetes, não faz uma glicemia, e aí a criança, enfim, pode ser adulto também, acaba evoluindo para a piora do estado geral, podendo evoluir até, enfim, para a cetoacidose, que pode levar ao coma e, infelizmente, também à morte. Doutora, então o diagnóstico é simples, mas precisa fazer um exame. Muitas vezes os médicos que atendem ali no primeiro momento, tal, não conseguem ter essa avaliação, né? Precisa pensar no diagnóstico, né? Então, os sintomas não são não usuais, então geralmente os sintomas são, a gente chama de polis, então que é polidípsia, muita vontade de tomar água, poliúria, muito xixi, né, faz muito xixi, e polifagia, muita vontade de comer, mas ainda assim com perda de peso. Então, esses sintomas são muito típicos do diabetes descompensado, e no caso, se a pessoa não sabe ter diabetes, da primodescompensação diabética, que acontece mais frequentemente em crianças, adolescentes, mas também pode acontecer em adultos. Agora, doutor, o que que difere, né, o Mas é uma diabetes, glicemia. o que que difere o Desculpa. diabetes tipo 1 do diabetes tipo 2? Eles dão sinais diferentes no organismo e tem também, claro, um impacto diferente no nosso corpo? O diabetes tipo 1 é um diabetes causado pela deficiência absoluta da produção de insulina, né, pelas células beta-pancreáticas. E o diabetes tipo 2 também tem uma deficiência da produção de insulina, mas ela é principalmente uma resistência à ação. Então, essa insulina ela não age adequadamente, mas também há falta de produção de insulina. Geralmente, o diabetes tipo 1, ele acontece em pessoas mais magras, mas não só, mas o diabetes tipo 2 acontece mais, é muito relacionado à obesidade, e acontece em geral em pessoas acima dos 35 anos, mas hoje, infelizmente, devido a essa epidemia de obesidade que a gente tem, pode sim ser encontrado diabetes tipo 2 em crianças também. Doutora, e como evitar, além da alimentação? Tem alguma outra forma? O diabetes tipo 1 não é evitável, pelo menos a gente não conhece como evitá-lo. Ele é uma doença autoimune, e que tem um potencial provavelmente genético também, aí. Então, não tem como evitar o diabetes tipo 1 até hoje. O que precisa é fazer uma rápida suspeição. Então, quando tiver esses sintomas, eles, lembra assim, só falo que diferente da gripe, isso não dá febre. Pode ser que uma gripe seja o fator precipitante do último agravo, e aí a gripe precipita um diabetes que estava aí para aparecer e as duas coisas acontecem juntas. Então, sim, isso pode acontecer, mas não é a gripe que causa o diabetes. Então ele não é evitável, o tipo 1 só precisa ser bem reconhecido. O tipo 2, ele pode sim ser evitado ou até pelo menos retardado. Isso como? Mantendo uma alimentação saudável, não ganhando peso, até perdendo peso, fazendo atividade física regular,
enfim, e com exames seriados. É importante, sim, que a população de risco, que são aqueles que têm familiares com diabetes na família, que teve história a mulher que tenha tido história de diabetes na gestação, pessoas acima do peso, pessoas que já fizeram em algum momento uma glicemia elevada no momento de algum uso de medicação, faça exames regulares, incluam a glicemia e a hemoglobina glicada como exames regulares de saúde. E agora, doutora, quem fez o diagnóstico, tem a doença, está se tratando, dá para ter uma vida normal? Completamente normal. Tem que ter uma vida saudável. Sim, tanto tipo 1 quanto tipo 2, né? Enfim, tipo 1 vai obrigatoriamente necessitar de uso de insulina. Várias vezes ao dia, em vários modos que podem ser usadas essa insulina. Então, monitorização glicêmica e aplicação de insulina. O tipo 2, eventualmente, ele pode ser tratado desde apenas com mudanças de estilo de vida, alimentação saudável, atividade física regular e perda de peso, e em algumas situações, sim, precisa usar medicações, na maioria delas até precisa associar medicações, mas muitas vezes podem ser medicações orais ou até injetáveis, e a insulina como uma outra alternativa. Em alguns pacientes, a insulina é obrigatória também. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. A gente volta a conversar numa próxima oportunidade. A gente falou então com a Priscila Cuquier, que é endocrinologista do Hospital Santa Catarina Paulista. Obrigada, até uma próxima. Obrigada, um prazer. Tchau, tchau.